Vou falar também sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares criou uma ideia que tem agradado a torcedores e conselheiros do São Paulo. Para completar, revolução no calendário do futebol brasileiro, Flamengo se explicando a respeito da baita confusão com clubes de futebol no Brasil. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, que resolveu se posicionar depois de uma série de críticas e ataques de outros clubes. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugere até a criação de uma liga sem o Flamengo. Pois bem, Rubro Negro emitiu uma nota grande apontando fatos e fakes e trata como falso que o Flamengo não queira participar de uma liga. Também é falso, segundo o Flamengo, que o clube esteja buscando uma virada de mesa. A alegação é de que o Flamengo respeita os contratos. O Flamengo também classifica como falsa a história de que nega ter assinado o contrato. Para completar, o Flamengo alega que o estatuto assinado pelos clubes na Libra não prevê a divisão dos percentuais dentro dos 30% destinados à fatia de audiência. E é em cima dessa grana que o Flamengo sustenta que há necessidade de um pagamento maior. Na verdade, o BAP está tentando reaver os cerca de 100 milhões de reais perdidos de 2024 para 2025, com todas as mudanças na organização e no contrato via Libra. Importante registrar também que esse contrato havia sido assinado pelo antecessor dele, o Rodolfo Landim. Só para completar, nessa nota longa que o Flamengo escreve, ele conta que depois de participar das reuniões da Libra, procurou 3 clubes que integram a Liga para tentar uma negociação à parte e nenhum deles topou ceder e fechar com o Rubro Negro. Quero te contar agora sobre a revolução anunciada pela CBF no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A primeira e mais importante decisão: o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Sim, teremos um campeonato ao longo de toda a temporada. Dessa maneira dá para dizer que o Brasileirão vai coincidir com a disputa dos estaduais, que tiveram uma enorme redução. Em vez de 16 datas, serão 11. Embora Campeonato Paulista e Carioca ainda relutem com essa ideia e tentem prorrogar a relação e a continuidade dessas competições. Importante registrar também que a Série D passará a ter 96 times e não mais 64 clubes. A Copa do Brasil, com muito mais times, ela vai passar de 96 para 126 participantes. Serão 5 fases iniciais, com jogos apenas de ida. E aí quem vencer passa, quem perder está eliminado. As equipes que disputam a Série A do Brasileiro entram apenas a partir da 6ª fase, oitavas de final. Oitavas, quartas e semis com jogos de ida e volta, a grande decisão em campo neutro, partida única. Importante registrar que séries C e D também terão algumas pequenas alterações e os campeões das séries C e D já entram na 3ª fase da Copa do Brasil. O presidente Samir Chaud também anunciou a criação de uma Copa Sul-Sudeste, perdão, me equivoquei, entre março e junho, com cerca de 10 datas. Equipes do Sul e do Sudeste vão participar desse torneio, com exceção a times do Espírito Santo. Só para arrematar de vez, importante registrar que a CBF, com todas essas mudanças, pretende fazer com que os times da primeira divisão joguem menos e equipes de Série B, C, D e outras que não tinham divisão tenham um calendário um pouco mais cheio. Tô para dizer para vocês que eu gostei, mesmo levando em consideração que a Luz, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade para subir da Série D para a Série C. Há necessidade de passar por 7 fases de mata-mata na 4ª divisão. É bem verdade também que, em vez de subirem 4, passam a subir 6 times da Série D para a Série C. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF. Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo.
Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF. Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FIDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Belmonte ainda cai esse ano. Fiquei sabendo que ele vai cair depois do jogo do Palmeiras, domingo. Se ele cair, quem é o próximo diretor? Então, Severino, bora começar falando sobre essa crise no São Paulo e que atinge em especial o diretor de futebol do Tricolor. A verdade é que Carlos Belmonte e Júlio Casares estão em rota de colisão já há algum tempo, tá? Não é de hoje que eles não falam a mesma língua. É importante destacar também que o Belmonte nega ter pedido demissão. Desde ontem, o Pretzel, acho que foi o pessoal da Trivela, ambos cravaram que o Belmonte cairia. Informação que eu tenho é diferente, conversei até com o presidente Júlio Casares, e o Júlio disse, o Belmonte não me procurou, então não dá para dizer que ele pediu demissão, tá? Diante desse cenário, pintou uma outra novidade. Na semana passada, o Júlio se encontrou com alguns grupos da situação e explicou o plano em relação à Cotia, naquele fundo para captar até 350 milhões de reais. Esse fundo tem a intenção de fazer com que o São Paulo se torne uma das principais bases do mundo, revelando jogadores e garantindo vendas futuras. Só que a verdade é que o Belmonte, que no primeiro momento se mostrou favorável a essa ideia, agora ele já começa a afirmar que vai votar de forma contrária, tá? Não sei se isso é uma pressão para que o Júlio Casares não o demita, e ele pode usar isso como trunfo. Não sei qual é a estratégia do Belmonte ao mudar de posição, porque na semana passada, quando houve essa primeira reunião, o Belmonte assinou uma lista de pessoas dispostas a fechar com essa iniciativa de Cotia, beleza? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. O que vocês querem saber? O Jefferson Matos perguntando se o São Paulo pode virar SAF. Diante de toda essa crise, não há uma permissão do Conselho Deliberativo do São Paulo, tá? Então, do Estatuto do São Paulo. O São Paulo precisaria mudar o Estatuto, e para mudar o Estatuto você precisaria da aprovação do Conselho. E ao que parece, dentro do Conselho Deliberativo, a chance disso acontecer é bem pequena. O Edgar SD está por aqui. O Kaique, na minha percepção, o problema do São Paulo não está no departamento médico, e sim nas vendas erradas e compras de atletas experientes. Tem muita coisa, Kaique. São Paulo vende mal, São Paulo contrata só veterano e caras com mais predisposição a se machucarem por conta da idade. O São Paulo gasta mal, enfim, tem muita coisa que precisa ser corrigida lá no Tricolor. Tomara que o São Paulo não pegue nem Libertadores esse ano, vou torcer muito, escreve o Marco Aurélio. Só perema do São Paulo, Luciano e outros, escreve o Jean Carlos Feltrin. Cara, o Luciano teve papel fundamental na eliminação do time na Libertadores da América, com gols perdidos na ida e na volta, né? O cara conseguiu. Você acha que o Belmonte vai pedir demissão? A pergunta é do Oswaldino José. Acho que não. A percepção que eu tenho é de que ele está usando esse movimento para tentar garantir algo em troca. Não sei, cara. Tá meio estranho esse papo. Chelsea. Márcio Pereira Galdino. Tem notícias do investimento do São Paulo para a base? Vamos lá, Marcião. O Conselho de Administração do São Paulo já aprovou a criação de um fundo que pretende captar até 350 milhões de reais. 250 devem vir do Fundo Galápagos, o outro 100 milhões provavelmente do Marinax, tá? A Galápagos vai pôr entre 200 e 250, e o restante ficaria sob responsabilidade do Marinax. Só é importante registrar que há necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo. E antes de submeter a essa aprovação, o Júlio tem se encontrado com vários grupos políticos que compõem o Conselho Deliberativo. Ele quer explicar tudo, quer tirar as dúvidas pessoalmente, para depois levar o tema para debate e votação, tá? Na semana passada ele se reuniu com 5 grupos de apoio, um deles do Belmonte, e na oportunidade o Belmonte prometeu apoiar, mas o Belmonte, ao longo dessa terça-feira, mudou de ideia, voltou atrás e começou a dizer que não vai abraçar essa ideia, e que esse seria um dos motivos, inclusive, para ele deixar o São Paulo.
o que a gente sabe que não é verdade, né? Há muitas outras questões que interferem de maneira mais pesada.